Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia, a paz do Senhor. A palavra de Deus, ela diz assim, no livro de Gênesis. Depois da leitura da palavra no livro de Gênesis, estamos ao vivo, nessa manhã de segunda. Capítulo 42, no versículo 26, perdão, no capítulo 45, no versículo 26. Diz assim: Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, o que lhes falara, vendo eles os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai, e disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que eu morra. Irmãos, essa história é uma das mais belas histórias da Bíblia, e nós conhecemos muito bem a história de José. E lendo essa história pelo ponto de vista de Jacó, sabemos da decepção que esse homem teve, da tristeza que foi receber a notícia de que seu filho mais amado tinha morrido. Era fato que havia uma preferência de Jacó por José. Isso ele evidencia em todo momento, através da túnica de 7 cores, através do fato de que os seus irmãos, os outros filhos dele, trabalhavam no campo e José trabalhava em casa, estava sempre ali na tenda, próximo ao seu pai, à sua mãe. E quando os irmãos, os outros filhos de Jacó, eles dão notícia de que um animal tinha matado José, o que não tinha acontecido, na verdade a gente sabe, que ele foi vendido. E quando essa notícia chega, o coração de Israel, o coração de Jacó esmorece. E havia uma clara certeza de que aquilo seria irreversível. Não tem como você voltar atrás, haver uma possibilidade quando se trata de uma morte. Então, as esperanças de Jacó tinham acabado. Se houvesse alguma esperança, seria se ele tivesse perdido de seus irmãos quando ele foi até os seus irmãos encontrá-los no campo. A partir do momento que veio a notícia de que ele tinha morrido, eu imagino quantas festas em família, e o povo de Israel era um povo muito festivo, né? Muito de fazer grandes ceias, se alegrar com músicas. E embora ali ainda não houvesse a nação de Israel estabelecida, havia a família de Israel, a família de Jacó. A casa era uma coisa normal, da cultura daquele povo, que a casa ficasse cheia e se alegrassem com festas. Imagino quantas festas, quantas ceias, quantas mesas que foram feitas, e Jacó ali vendo, faltava alguém na mesa. E tinha um lugar que estava vazio. E tinha um lugar de uma pessoa que parecia que nunca mais iria voltar. Essa era a certeza de Jacó. Essa era a certeza que ele tinha por conta do que tinha acontecido a José. E depois de tantos anos, a palavra fala que há uma grande fome na terra, e Jacó manda seus filhos irem até o Egito para comprar comida. E eles voltam, depois retornam, depois voltam. E quando voltam, eles voltam com essa notícia que nós lemos, de que José ainda estava vivo. E que não só estava vivo, como era regente de toda a terra do Egito. A palavra fala que o coração de Jacó desmaiou, porque ele não acreditava. Mas depois que ele viu tudo que foi enviado, as palavras de José, que ele tinha dito, como ele subiu ao trono do Egito, de governador, na verdade, regência do Egito, e vendo os carros e todos os recursos que José tinha mandado, a palavra diz que reviveu o espírito de Jacó. E ele disse: basta, não quero saber mais de nada, eu quero ir até o meu filho antes que eu morra. Irmãos, quando as esperanças se acabam, Deus pode nos surpreender, mesmo que não haja esperança nenhuma. Mesmo que já haja até mesmo uma situação de conformismo,
em relação às nossas lutas. Eu não sei o que pode ser o seu José. Muitas coisas podem ser o seu José, não necessariamente uma pessoa. A certeza que havia era de que ele era uma causa perdida. Quantas foram as noites, quantos foram os jantares onde Jacó viu toda a sua família reunida e eu falei, faltava um lugar. Nós chegamos agora, passamos agora por um feriado, por uma data onde as pessoas se reúnem. Talvez falte um lugar, também, literalmente, na sua mesa. Talvez falte um lugar há anos, nos jantares, nas confraternizações, um lugar que era do seu filho, um lugar que era do seu pai, um lugar que era do seu esposo, da sua esposa, um lugar que era de uma pessoa que você tanto amava. Eu leio os comentários, as pessoas colocando as suas situações, pais que perderam seus filhos, crianças, mães que têm seus filhos, que estão com o filho preso, os cônjuges que vão embora, companheira, é uma situação de destruição e às vezes de desesperança. Mas depois de tanto tempo, Deus, ele faz aquilo que era impossível, realmente era impossível. Era impossível José estar vivo para Jacó. Eu estou aqui fazendo essa leitura e olhando esse texto do ponto de vista de Jacó. Era impossível José estar vivo e era mais impossível ainda ele estar vivo e ter se tornado governador do Egito. Então Deus ele fez além do que se imaginava, além daquilo que era até mesmo nos melhores sonhos, do que era uma coisa que dentro dos sonhos era possível. Deus opera quando não há mais esperanças. Deus opera quando não há mais expectativas. Deus opera quando nós entregamos e falamos, não tem como, Senhor. Deus opera quando nós pensamos que, não vai dar mais. Eu acho que nem Deus faz mais. Deus opera quando desistimos. Deus opera quando nos conformamos com a ideia de que não há solução. Deus faz. Deus muda o cenário, Deus refaz, Deus opera, Deus traz à existência o que não existe, Deus nos surpreende de uma maneira maravilhosa. O coração de Jacó desfaleceu, porque ele não esperava aquela notícia. Ele não acreditava naquilo. Ele não acreditava nas palavras de seus filhos. Mas quando ele viu, ele teve provas daquilo que José mandou. Ele olhou aqueles carros, ele olhou aqueles mantimentos, ele teve a certeza de que havia um milagre acontecendo diante dos seus olhos. Todo o plano de Deus para a vida de Jacó e para a vida da sua família foi descortinado. Meu irmão, minha irmã, creia e tome posse dessa palavra. Deus faz. Ele não precisa de nós para fazer. Ele não precisa que creiamos para que Ele faça. Ele não precisa que esperemos para que Ele faça. Ele faz. Eu tenho certeza que também na sua vida Ele fará. Deus te abençoe nessa manhã de segunda-feira. A paz do Senhor Jesus.